Boa noite, concurseiros estudando na madrugada. Estudando. É isso aí. É isso aí, gente. Muito bem. Olha só, não consigo dormir. Eu hoje não consegui dormir. Pensando sobre mil coisas, só que eu quero fazer uma live estritamente técnica a respeito desse tema. Eu não quero ficar comentando o que eu já, porventura, comentei nas minhas redes sociais, o que eu já comentei em outras lives de hoje, né? Então, o que eu quero é uma análise meramente técnica a respeito desse fato ocorrido aqui no Rio de Janeiro com a garota de 16, 17 anos que foi estuprada por mais de 30 homens, 30, 33, falam de 36, já estão falando que mandaram que os estupradores já existem, alguns deles que estão mortos, que teve um que apareceu com a cabeça não sei onde, e várias são as versões a respeito desse tema. Eu não quero falar sobre nada disso, eu quero falar de uma questão meramente técnica sobre capitulação que eu tenho visto sendo dada a respeito desse caso concreto. Então, deixa eu passar aqui para mim. Muito boa noite. Vejam só, eu quero pensar com vocês o seguinte, repito, meramente capitulação, tá ok? Lembrar que para fins de capitulação, para fins de capitulação, a qualidade da vítima não é elementar do crime de estupro no que tange ao seu comportamento social. O comportamento social da vítima não é elementar do crime de estupro, tá ok? E partindo dessa premissa, o que eu tenho para analisar é o seguinte: houve 30, agora uns falam 33, outros falam 36, não importa. Houve várias pessoas, mais de 30, que mantiveram relações sexuais com a vítima. E eu tenho visto no dia de hoje, é óbvio que eu não assisti todas as lives de todos os professores de direito penal e nem de todos os alunos concurseiros que têm blogs de direito penal, é óbvio, eu não assisti, né? Eu queria falar sobre as considerações que eu ouvi, talvez porque as pessoas tenham ficado tão indignadas com o fato que não tenham descido a esses detalhes referentes à capitulação de uma forma assim mais, como vou explicar, mais detalhada. Primeiro, está todo mundo dizendo, ou pelo menos os que eu ouvi, as pessoas estão falando de estupro em concurso de pessoas, certo? E isso dá a muitos de vocês aquela sensação de que poderia ter havido um crime de estupro em concurso de pessoas, não é isso? Eu quero dizer para vocês que não houve um crime de estupro em concurso de pessoas. Houve mais de 30, 33, 36, não sei. Vamos partir do pressuposto que tenham sido 33 os rapazes que mantiveram relações sexuais com aquela moça, enquanto a mesma estava desacordada. 33? Ok. Então, Rodrigo, meu amigo, nós tivemos 33 crimes de estupro. Nesses 33 crimes de estupro, o que aconteceu é que, por exemplo, vamos imaginar, havia José e mais 32. José manteve relações sexuais com a menina, manteve conjunção carnal com a menina, e vamos supor que todos tenham mantido conjunção carnal, porque isso aqui tudo se fala por hipótese, porque tudo isso ainda há de ser provado, tá certo? Então vamos lá, vamos supor que 33 rapazes tenham mantido relação sexual com aquela moça. Muito bem, enquanto a mesma estava desacordada. E depois que esses rapazes tenham colocado esse vídeo, ou algum desses rapazes tenha colocado esse vídeo na internet, mostrando as partes íntimas da moça, o estrago que tinham feito com a moça, enfim, é dessa premissa que eu quero partir. Então, vamos lá. Bem, então houve José, por exemplo, e mais 30, e os menores não importa, vamos lá. Houve José e mais 32. Imaginemos, o José é autor do crime de estupro, do qual os outros 32 são partícipes que estão ali incitando, estão ali fomentando aquela situação. Depois
veio o segundo. O José, dessa vez, é partícipe do crime desse segundo, junto com todos ali. De onde eu estou tirando disso? O que eu estou tirando? Por que é que eu estou falando sobre isso e de onde eu estou tirando disso? Deixa-me falar uma coisa. Eu sou professora de concurseiro. Então, como professora de concurseiro, eu tenho obrigação e tenho preocupação da capitulação que vocês devem colocar em prova. E a doutrina diz assim: quando houver várias conjunções carnais praticadas por vários agentes, haverá sempre concurso de crimes, respondendo cada um como autor do estupro e partícipe dos estupros praticados pelos demais. Então, onde nós vamos encontrar isso? E eu trouxe doutrina para que nós possamos ver. Vitor Eduardo Rios Gonçalves, na coleção de Pedro Lenza, fala da curra. A edição que eu tô aqui com ela agora, também é uma edição de 2012, mas isso não modificaria nada, fala da curra na página 527, dizendo disso. Na chamada curra, em que 2 ou mais pessoas estupram a vítima, revezando-se nas tarefas, enquanto uma segura, outra estupra ou coisa do gênero, respondem por crimes em continuação delitiva. Tá ok? Muito bem. E como o crime foi praticado em concurso de pessoas, haverá também concurso de pessoas. Então, Vitor Eduardo Rios Gonçalves, página 527 da edição que eu tenho aqui. Primeiro livro. Separei todos esses. Busato. Busato também... Paulo César Busato, diz, página 799 da edição, qual é a edição do Busato que eu tenho aqui? Edição de 2014 do Busato. Situação diversa poderia surgir, existindo concomitantemente o concurso de pessoas em que mais de um agente pratica sucessivamente atos libidinosos contra a mesma vítima, tá certo? Com o suporte do comparsa. Nesse caso, existirá a participação de um na prática libidinosa do outro, o que poderia levar ao concurso de crimes em continuidade delitiva. Olha, gente, eu estou explicando, não estou me atendo aqui às perguntas de vocês, senão eu vou me perder na explicação, tá? E eu tenho que ser muito... Depois eu respondo as dúvidas que vocês porventura tiveram. Então, Paulo Busato, páginas 799 e 800 da edição de 2014 que eu tenho aqui. Pronto. Vamos lá. Rogério Greco. Rogério Greco, tô colocando a observação e tô colocando doutrina mostrando que fala, tá bom? Então, cadê aqui? Com relação... Oh, meu Deus, que eu tô falando de dano não tem nada a ver. Vamos lá. Agora aqui, estupro. Estupro praticado por vários agentes ao mesmo tempo, não é? 3 pessoas unidas com o mesmo liame, com identidade de propósito, resolvem estuprar a vítima. Enquanto 2 seguram, um terceiro leva a efeito a penetração, acontecendo um rodízio criminoso. É isso. A palavra do Rogério, eu adoro essa expressão usada pelo Rogério. O Vitor Eduardo usou curra, Rogério fala do rodízio criminoso, que é o que aconteceu, se efetivamente aconteceu do jeito que aconteceu, que a imprensa está veiculando, não é? Então, ele fala novamente, o que nós temos são crimes em continuidade delitiva. Então, por exemplo, ele fala de 3 pessoas que se revezavam no estupro. E ele diz, 3 estupros em continuidade delitiva. Lembrando, um é autor do seu, partícipe dos outros e assim sucessivamente. Então, eu aqui trouxe um terceiro livro, Rogério Greco. E para terminar, aqui, oh meu Deus, será que aqui eu não separei? Separei sim. Vamos lá. No Código Penal Interpretado de Mirabete, ele fala assim, ó, esse Código Penal interpretado do Mirabete, Júlio Fabrini, Mirabete, Renato Fabrini, eu tenho aqui da editora Atlas, do ano de 2013. Isso nunca mudou, porque isso sempre foi doutrina a respeito de crime de estupro. Ele diz, quando houver várias conjunções carnais praticadas por vários agentes, ocorrerá concurso de crimes, respondendo cada um como autor do estupro e partícipe dos crimes praticados pelos demais. Então, não tenhamos dúvida, aquilo ali não foi um estupro, aquilo ali foram 33 estupros em continuidade delitiva. E todos esses 33 estupros têm a causa de aumento de pena. Todos eles têm causa de aumento de pena tratada pelo artigo 226 do Código Penal, porque foram praticados em concurso de pessoas. Então, vamos lá. Não, o Mirabete não fala que várias conjunções carnais, vários estupros. Ele fala aqui, várias conjunções carnais praticados por vários agentes diferentes,
tá? Cuidado. Vamos lá. Então, essa é a primeira situação. Nós temos aqui 33 estupros em continuidade delitiva, todos esses estupros com causa de aumento de pena. Eu sou promotora de justiça no Rio de Janeiro. Todos esses professora de direito penal há exatos 18 anos, sempre professora de concurseiro. Então, todos esses 18 estupros são estupros, todos com concurso de pessoas e com aumento da pena de 1/4 nos termos do artigo 226, Rodrigo, 226, inciso 1 do Código Penal. Ponto. Vamos lá falar sobre a questão da ação penal nesse crime de estupro. Vamos lá. Não, desculpe, que estupro foi esse? Que estupro foi esse? Esse estupro foi um estupro do artigo 213 ou foi um estupro de vulnerável? Queridos, vejam bem. Aquela moça estava dopada. Não importa se ela se dopou ou se doparam-na para que ela, com eles, fosse submetida à conjunção carnal. O que eu tenho é que ela estava dopada. Se ela estava dopada, ela não tinha a menor condição de oferecer resistência. Ela se enquadra no conceito de vulnerável? Sim, ela se enquadra no conceito de vulnerável. Ela é vulnerável. A lei penal fala de 3 situações de pessoas vulneráveis nos exatos termos do artigo 217-A. O estupro de vulnerável. O que se considera vulnerável para fins de estupro de vulnerável? Muito bem. O vulnerável é aquele menor de 14 anos. Ela não era, ela tinha 16. Então, pela idade, ela não era vulnerável. Também é a pessoa que, pela doença mental, não tivesse qualquer condição de oferecer, de entender nada daquilo. Ela também não era. Então, nesse aspecto, ela não era vulnerável. Porém, no parágrafo 1º, traz do artigo 217-A, traz uma outra hipótese de vulnerabilidade. Qual é essa outra hipótese de vulnerabilidade? O fato dela não conseguir esboçar resistência. Onde está isso? Eu gosto de falar, e quando eu falei que a live ia ser técnica, vamos fazer de forma técnica. Peguem os códigos de vocês e vejam nos códigos de vocês o que nós temos a respeito dessa matéria. No artigo 217-A, o único problema é que a professora aqui está meio ceguinha, mas vamos lá. 217-A do Código Penal se diz o que é o vulnerável. No caput se diz que é o menor de 14 anos e no parágrafo 1º fala da pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer nenhum tipo de resistência. Então, houve um estupro de vulnerável. Então, houve estupro de vulnerável no 217-A, parágrafo 1º, 33 vezes... Não, 217-A, parágrafo 1º, combinado com 226, inciso 1, porque todos eles foram praticados em concurso de pessoas e esses todos estão praticados em continuidade delitiva e nós estamos diante de crime hediondo, porque assim o diz o artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Então, lá no artigo 1º da Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, isso está definido como crime de estupro, tá certo? Então, olha só, gente, eu estou fazendo essa live querendo meramente que vocês, porque essa questão é uma questão quente para cair em outras questões, em outras provas, em provas, tá bom? E aí, vamos nos preocupar com as questões técnicas. Vamos lá? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, na Lei 8.072, o estupro de vulnerável, ele está previsto como crime hediondo, no artigo 1º, no inciso 6. Então, eu estou aqui diante de estupro de vulnerável, 33 vezes em continuidade delitiva e com aumento de pena 226, inciso 1. Tá certo? Vamos lá. Acabando aqui essa questão. Outra questão aconteceu, a questão referente à ação penal por esse crime de estupro de vulnerável. Eu bem sei da existência de uma decisão do STJ, decisão essa que foi veiculada num dos informativos daquela corte,
nos autos do HC 276-510. Nessa decisão, o STJ fez uma diferença entre uma vulnerabilidade temporária e uma vulnerabilidade não temporária. Não é minha tese. Isso, meu amor, eu estou mostrando para você que é tese de doutrina. Eu estou aqui como professora, não como doutrinadora. E te mostrei isso aí, tá bom, meu amor? Então, 276-510. O STJ, ele fez uma diferença entre uma vulnerabilidade que não seria uma vulnerabilidade permanente e uma vulnerabilidade, aliás, que seria uma vulnerabilidade permanente e uma vulnerabilidade que seria meramente temporária. E aí ele disse o seguinte, por que ele disse isso? Porque nós temos a ação penal do crime de estupro regulada pelo artigo 225 do Código Penal. No artigo 225 do Código Penal, o crime de estupro, ele é tido como crime de ação penal pública condicionada à representação. Porém, o parágrafo dirá que ele será de ação penal pública incondicionada em duas hipóteses. Que hipóteses? Quando ele for praticado contra pessoa menor de 18 anos e quando ele for praticado contra vulnerável. Neste caso, nem há que se discutir. A menina era menor de 18 anos. Vamos por hipótese... Não, então, se ela era menor de 18 anos, não vamos discutir. A ação penal é pública incondicionada. Vamos, entretanto, por hipótese, admitir que ela não fosse menor de 18 anos. Eu poderia falar, será que este julgado do STJ, que faz uma diferença entre vulnerabilidade temporária e vulnerabilidade permanente, será que esse julgado, ele encontra respaldo na doutrina? Concessa máxima vênia? Não, não encontra. A doutrina não faz essa distinção entre vulnerabilidade temporária e não temporária, tá ok? Veja, a doutrina diz vulnerável é vulnerável. A pessoa vulnerável é pessoa vulnerável. Inclusive, no livro do Busato, eu quero citar aqui, na página 837 do livro do Busato. Vamos lá. Vamos lá. Show. Ele fala duas coisas que são importantíssimas para esse caso. Tá certo? Ele diz aqui, ó, aqui não importa que é o próprio agente quem coloca a vítima em estado de não oferecer resistência ou se ela já se encontra em tais condições para que se possa falar de vulnerabilidade. Falei isso para vocês ainda há pouco. E sobre a questão de ser vulnerável, ele diz assim, ó, também é irrelevante que seja a incapacidade para resistir algo permanente ou temporário, bastando que seja concomitante à prática do ato sexual abusivo. Então, a lei não distingue se é permanente ou é temporária. E ele, quando faz este tipo de comentário, ele faz esse comentário citando que tirou isso e concordando com isso do livro de Renato Marcão e Plínio Gentil, que então tem esse mesmo posicionamento. Não importa se nós estamos falando de incapacidade como algo permanente ou de incapacidade temporária. Isso não importa, tá certo? Então, página 837 do livro de Busato. E quanto em relação à ação penal, vamos novamente procurar a nossa doutrina para ver se a nossa doutrina faz esta distinção de se isso aqui é questão de vulnerabilidade temporária ou não é a vulnerabilidade temporária. Vamos lá. Vitor Eduardo Rios Gonçalves, na coleção de Direito Penal Esquematizado do professor Pedro Lenza. Página 546. Eu separei tudinho, porque isso estava me perturbando. Eu falei assim, não, gente, eu vou fazer essa live. 546, tá? Ele diz, ação penal de estupro de vulnerável, olha o que ele diz. É sempre pública e incondicionada nos termos do artigo 225, parágrafo único do Código Penal. Repito, Vitor Eduardo Rios Gonçalves, página 546. Doutrina é sempre. E sempre é sempre, tá ok? É sempre porque a doutrina não faz essa diferença. Essa edição que eu tenho aqui dele é de 2012. Bem, eu poderia procurar também novamente o Busato, agora na página 880 do Busato. O que ele vai falar na página 880? Todos os crimes do capítulo 2
que tenha por vítima vulnerável menor de 18 anos serão de ação penal pública incondicionada. Então, se ela é vulnerável, né? E outra coisa, a página 879, ele diz: note-se que para que a ação penal seja pública e incondicionada, basta que a vítima reúna uma de duas condições, seja menor de 18 anos ou seja vulnerável. Ele não faz essa diferença também de vulnerabilidade temporária. Muito pelo contrário, eu já disse lá na outra página, quando ele cita Marcão e Gentil, para dizer que não existe essa, que não importa se aquilo ali foi temporário ou não. Então ele diz, aqui o Busato, para o crime de ação penal pública incondicionada, basta uma coisa ou outra. Ou é menor de 18, ou é vulnerável. Acabou. Essa menina, quer seja pelo fato de ser menor de 18, quer seja pelo fato de ser vulnerável, faz com que, sendo vítima desse crime, a ação penal seja pública incondicionada com cessa máxima vênia. Então, essa distinção feita pelo STJ no HC 276-510, ok? No HC 276-510, me perdoe, com todo o respeito pela Corte Superior, ela não encontra respaldo doutrinário. Na prova, como você deve fazer? Excelente pergunta. Agora sim, pergunta de concurseiro. Isso aí. Na prova, como é que você deve se comportar? Na prova, você se comporte da seguinte forma. Se te perguntarem o que o STJ decidiu, e outra coisa, é um julgado no STJ, tá? Não confunda um julgado com jurisprudência. Jurisprudência entendida como conjunto de julgados de uma determinada corte, certo? A respeito de um mesmo tema. Se te perguntarem o que o STJ já disse em um dos seus julgados, você vai dizer que ela é pública condicionada. Eu não diria nem que é a posição do STJ. Eu diria que foi a posição do STJ em um dos seus julgados. Tá bom, queridos? Agora, se perguntar a doutrina, você vai falar o quê? Você vai falar o que a doutrina diz, gente. Que a ação penal é pública incondicionada. E lembrar, eu faço questão aqui de lembrar do livro do Busato, quando ele fala isso, as folhas 880, tá bom? 880, note-se, quero repisar, note-se que para que a ação penal seja pública incondicionada, basta que a vítima reúna uma de duas condições, seja menor de 18 anos ou seja vulnerável. Vocês me desculpem essa coisa de estar pegando o livro toda hora, mas é que eu disse o seguinte, cara, eu sabia que era, quer dizer, eu tinha consciência de que o meu aluno em prova deveria responder assim, mas eu disse, cara, eu quero fazer uma live mostrando para o meu aluno que isso não veio da minha cabeça. Isso não veio da minha cabeça, isso está nos livros, isso está na doutrina, porque nós precisamos parar de falar aquilo que nós pensamos sobre, para que nós falemos aquilo que a doutrina pensa de, porque aquilo que se cobra na prova de vocês é o que a doutrina pensa de. Muitos de nós, olha, eu sou muito tranquila nesse sentido. Eu sou professora. Se eu sou professora, eu preciso repetir, eu preciso expor o que a doutrina diz, certo? No dia que eu for doutrina, aí eu falo, construo, enfim, tá ok? É óbvio que o que eu quero que vocês saibam aqui é que a minha preocupação é com o seu sucesso na prova. Agora vamos falar de uma outra questão. Uma outra questão referente a esse caso da menina, que é uma questão que choca tanto quanto, na minha humilde opinião, é o fato, isso não é importante. Se a menina já era, se a menina não era, eu vou repetir, meu amor, eu não vou discutir isso aqui, porque as qualidades da vítima não são elementares do crime. E nem se sabe se, de fato, as coisas aconteceram como aconteceram. Pode ser que não tenha acontecido nada disso. Mas, então, eu estou aqui partindo do pressuposto de que as coisas tenham acontecido desta forma, tá? Eu não vou discutir se a menina era ou não era. Mas, vamos lá, meus pretos, vamos verificar aqui o seguinte. Vamos verificar uma segunda parte dessa história. Alguém filmou a garota e veiculou os vídeos da garota, certo? Alguém fez isso, tá? Pegou o vídeo da garota e veiculou o vídeo da garota. Eu quero... Aí agora eu falo como doutrinadora, porque sou doutrinadora de legislação penal especial, e falo como professora. Vamos lá.
com relação à questão do crime no momento da veiculação das imagens da menina, tá ok? Isso, a questão da veiculação das imagens da menina. Vamos lá. Como é que funciona isso? Eu tenho ouvido falar, antes de eu assistir, porque primeiro me disseram assim, professora, filmaram os caras mantendo relações sexuais com a garota e, mandaram pra internet, tá certo? Quando me falaram isso, eu não tive dúvidas. Ora, se filmaram a relação sexual que tiveram com a garota, tenha sido essa pessoa alguém que participou do estupro ou não, isso é desimportante. Se, como é o nome? Se de fato filmaram a menina mantendo relações sexuais e mandaram para a internet, não tenho dúvida, isso é crime do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Porém, depois, eu, infelizmente, até por questão mesmo por obrigação com termos de capitulação, e a minha preocupação com a capitulação foi a seguinte. Como é que aconteceram as coisas? Não, os caras não filmaram a menina mantendo relação sexual com ninguém. Pelo menos não foi esse o vídeo que eu vi. O vídeo que eu vi, até vi dizendo, sabe, com relação... Olha, meu amor, eu não tô falando... Hein, ô Gregório, querido? Eu não estou falando... Primeiro, eu agradeço o seu carinho de me chamar de senhora. Isso é um amor, um carinho. E que eu agradeço pela sua... Porque à madrugada a gente escuta tanta coisa, sabe? Não, mas vamos lá. Vamos falar aqui com o meu amigo Gregório. Eu não tô falando sobre o fato em si, sabe, Gregório? Eu não estou falando do fato em si. Eu estou falando de uma hipótese que pode ter acontecido, entendeu, meu amor? Eu estou falando assim, vamos imaginar que aquela menina tenha sido, de fato, submetido, entendeu, amor? Submetida àquilo que falaram que ela foi submetida, tá bom, meu bem? Eu estou partindo de uma hipótese, tá bom? Que pode depois não se verificar no caso concreto. Tá? Porque também eu já ouvi aqui várias versões desse caso aqui no Rio, estão surgindo várias versões desse caso, não é? Mas, gente, eu já me resolvi aqui com o meu amigo Gregório, tá? Tá bom, Gregório? Você tá entendendo isso, meu amor? Que eu estou falando de uma questão, assim, partindo da hipótese, tá bom, queridão? Então, vamos lá. Então, olha só o que aconteceu. Vamos partir. A menina não teria sido filmada sendo, como vou explicar? Ela não teria sido filmada durante o ato sexual. Ela foi filmada depois, quando já estava na cama, e enfim. Agora vamos lá. Esse fato, queridos, ele não caracteriza, ele não... gente, olha só, eu não vou falar o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Pode de fato ter acontecido isso, pode de fato, eu não sei. Tudo isso vai ser objeto de prova. Pode ser que se prove que ela no momento não estava dopada, que ela pediu, papapá. Pode ser, mas eu não sei se isso aconteceu, sabe? Eu não posso dizer, porque eu vou acreditar na versão de um, não vou acreditar na versão de outro. Eu repito, gente, eu não estou falando o que aconteceu. Eu estou partindo de uma hipótese, sabe? Eu estou partindo de uma hipótese. Se isso aconteceu, gente, acabou, o estupro já foi. Se isso aconteceu do jeito que está sendo veiculado na mídia, é estupro com todas as considerações que eu coloquei. Pronto. Agora vamos para a segunda parte, tá ok? Para a segunda parte. A segunda parte, que é a parte em que eles... ou alguém filma a menina deitada, a menina estava pelada, não é isso? E eles exibem esses vídeos pela internet. É a parte que está
sendo muito debatida e que a minha parte, assim, a coisa que mais me preocupou com relação à capitulação, além do esquecimento que eu estava vendo, de que ali não haveria, se foi daquele jeito, não haveria um único estupro. Haveria ali uma hipótese de múltiplos estupros, como eu falei para vocês, tá ok? Mas vamos lá. Vamos agora falar daquela parte em que ela veicula. Muitos estão dizendo aí que aquilo é crime do artigo do ECA. Eu vou dizer para vocês com tranquilidade que aquilo ali não é crime do ECA. Eu explico a vocês por quê. Prestem atenção aqui. Só quero que prestem atenção. A partir do artigo 241 do ECA, nós vamos em 240 do ECA, ele fala que tem essa questão aí de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Tá certo? 240 do ECA. E depois ele também incrimina aquela pessoa que disponibiliza, transmite essas cenas, as pessoas que armazenam, que adquirem esse material. Todas essas pessoas estão praticando crime, segundo o ECA. Mas, quando o ECA fala de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, nós estamos diante de um tipo penal que fala de cena de sexo explícito. E o Código Penal faz uma interpretação autêntica do que seria cena de sexo explícito. O Código Penal não, desculpa, o ECA traz uma interpretação autêntica, traz um conceito do que seria cena de sexo explícito e o que se deve entender para fins de aplicação daquele dispositivo, o que se deve entender como sendo cena de sexo explícito. Aí 241E do ECA fala assim: para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividade sexual explícita. Aconteceu isso? Aquele vídeo tinha isso? Não. Ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente. Houve isso? Houve. O vídeo, ele mostrava os órgãos genitais da criança. Isso havia, mas preste atenção. Olha só. Considera-se, para efeito desta lei, cena de sexo explícito qualquer situação que envolva criança ou adolescente em situação sexual, em atividade sexual explícita, não aconteceu, ou exibição dos órgãos genitais da criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Aí eu te pergunto, a exibição dos órgãos sexuais daquela garota naquele vídeo foi feita para fins primordialmente sexuais? Me respondam. Quando eles mostraram os órgãos genitais daquela garota, toda arrebentada, né? Na internet, foi para fins primordialmente sexuais? Não. Então, queridos do meu coração, está errado capitular isso. Ah, amei. Foi para humilhar, foi para fim difamatório. É óbvio. Não foi para... Não, é óbvio. Vocês são demais. Vocês que são demais. Olha só, acreditem, gente, na capacidade de vocês. Peguem a lei, leiam a lei. Peguem a doutrina, interpretem a doutrina. Então, eles não fizeram aquilo para fins primordialmente sexuais. Eles fizeram a filmagem e a exibição dos órgãos genitais daquela garota para fins de humilhação daquela garota, para difamar a garota, para colocar a garota para zoeira, que fosse, sabe, meu amigo Gregório? Não importa, foi para esses fins. Então, gente, não tem o crime com pena de 4 a 8 anos do ECA, não, sabe? Esse não rola, esse não tem. Então, o que eu vou procurar, passei isso? Passei? Ah, agora sim. Agora eu vou então verificar o seguinte, eu vou capitular aquilo Não, ele já estava aqui, ele estava aqui de novo, Gregório. Ah, ele não tá, ele tá na boa, Gregório tá na boa. Deixa o Gregório aí que ele tá na boa, tá? Amor, presta atenção.
olha só, olha o que acontece. Nesse caso, lá, o Gregório tá aí, o nosso amigo Gregório tá na boa, tá participando de uma forma mega respeitosa na live. A gente não pode concordar com todo mundo, né, gente? Então, vamos lá. Então, olha só como é que é a história. Nesse caso, eu vou tirar, sabe, linda Danizinha? Eu vou tirar a hipótese do ECA e vou cair no Código Penal, Preta. Aquilo ali foi crime contra a honra da garota. E eu fiz uma anotação aqui, sabe? Eu fiz uma anotação aqui, mas eles não usaram a arma para isso. O fato deles estarem armados seria questão referente a porte de arma, tá? Mas vamos lá. O que eu tô falando com relação ao que eles fizeram com a garota. Eu no vídeo, eu ouvi alguma coisa assim, ó. Essa aqui é a famosa come-rato da Barão. Mais de 30 engravidaram. Olha como é que ela tá. Olha por onde o trem-bala passou. Isso são palavras deles no vídeo. O que mostra que aquela pessoa era praticar ela queria macular a honra daquela menina, dizendo que ela tinha transado com 30 caras, não é? Que ela era a famosa come-rato da Barão, entendeu? Olha como é que ela tá. Então, na verdade, quiseram imputar àquela garota a prática de um ato, não é? Que seria, na hipótese aqui do Código Penal, o que, de alguma forma, a difamaria, macularia sua honra. Então, o que eu tenho ali é crime contra a honra. Na minha opinião, crime contra a honra de difamação. Porque imputa a ela um ato que é contra a sua dignidade. Desculpa aqui, olha aqui, ó. No artigo 139 do Código Penal. Deixa eu terminar a live, tá? No artigo 139 do nosso Código Penal, nós temos lá, meus amores, alguma coisa que é assim: difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Quer dizer que ela a Barão é um lugar, é uma rua na Praça Seca, não é isso, Gregório? Você que conhece aí, não é uma rua na Praça Seca? Eu acho que meu marido já até morou na Rua Barão, tá? Então, olha o que acontece. Então, veja bem, não é na Praça Seca? Não é isso, querida Belle? Não é isso? É isso aí. Então, olha só, ele diz o seguinte: ela transou com mais de 30, ela ficou com mais de 30, quiseram difamar. Então, no caso aqui, eles difamaram alguém, aquela menina, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Na minha opinião, houve uma imputação de fato, sim. Não, calma que eu não falei da injúria, tá, minha pretinha? Eu ainda não falei da injúria, tá bom, meu amor? Com o mesmo ato, eles praticaram, na minha opinião, uma difamação e algo que poderia também ser caracterizado como uma injúria, porque eles quiseram tanto macular aquela menina com relação à sua honra objetiva, como também quiseram macular com relação à sua honra subjetiva. E quando eles dizem assim, famosa come-rato da Barão, eles não estão imputando fato nenhum. Mas depois, quando eles falam que ela foi lá e transou com mais de 30, que mais de 30 passaram, papapá, aí o que existe? Agora sim, chegamos... E outra coisa, o crime contra a honra, quero lembrar, haveria causa de aumento de pena. Por que é que haveria causa de aumento de pena nesse caso? Artigo 141, inciso 3. Sabe o que é 141, inciso 3? O 141, inciso 3, fala assim, olha só, 141, inciso 3 fala assim, ó: as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite ou divulgue a calúnia, a difamação ou a injúria. Você não concorda comigo que fazer isso pela internet facilitou e muito a propagação disso? Pois bem, agora vamos ao ponto divergente com relação a isso. Aí caberiam divergências. Sabe o que acontece, meu amor? Aqui, será que pode haver concurso entre difamação e injúria? Ora, se você for pesquisar na jurisprudência, você vai ver diversos julgados que dizem que nada obsta que nós tenhamos concurso entre difamação e injúria, tá bom?
Só que também há outros tantos julgados de tribunais superiores, inclusive, sabe, meu amor, que dizem que não cabe, então uns dizem que cabe concurso entre difamação e injúria, tá? E há outros que dizem que há absorção, tá bom, queridos? E que o crime mais grave, ele absolveria. No caso aqui, nós teríamos que a difamação absorveria a injúria. Então, aqui, eu tenho duas possibilidades. Aqui é divergência. Na própria jurisprudência, uns aceitando injúria e difamação, tá certo? Em concurso, e outros que diriam que não poderia responder apenas pelo crime, aliás, que poderia responder por só um deles. Lembrar que, de qualquer forma, não é? Nós teríamos a causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3. Ufa! Ah, gente, como vai ficar a produção de prova nesse caso? Por todos os... Claro que pode me seguir. Ah, não, tá perguntando... Gregório tá perguntando se pode conseguir a outra lá. Ô, Gregório, presta atenção, Gregório. Você pode seguir quem você quiser. É só você se portar como todos vocês se portaram na live de hoje, que você vai ser sempre bem-vindo na live de qualquer pessoa, Gregório, amigo. Mesmo que você pense diferente de todo mundo, viu, Gregório? Tá bom, meu amor? Então é por aí, gente. Queridos do coração, eu queria dizer pra vocês que eu fiquei muito perturbada com essa coisa, sabe? De dizerem que era 241, sabe? Não vejo nenhuma competência de Justiça Federal aqui. Tá? Ah, por conta da questão da internet, tá certo. Aí, a questão da internet que leva a esse tipo de questionamento. Isso, tá? Agora, desculpe, pensei que fosse com relação ao estupro. Pelo amor de Deus, me perdoe, porque eu esqueci da outra parte. Tá bom? Então, amores do meu coração, fiquem com o nosso Senhor, tá? Fiquem com o nosso Senhor. Que Deus ilumine, proteja e guarde todos vocês. Todos vocês. Tá bom? Então, aqui se poderia falar por questão de repercussão, por questão da internet. Cara, isso está sendo falado em todo mundo, tá? Então, nesse aspecto, se poderia aí vislumbrar uma questão de competência federal. Tá bom, queridos? E, embora eu discorde disso aí, tá? Mas isso é outra história. Tá bom, gente? Fiquem com o nosso Senhor. Que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês. Eu quis aqui me ater mais à questão penal, porque eu sou professora de direito penal. Ação penal também é matéria penal, viu? Competência não. Por isso que eu gosto muito de falar das coisas de que eu entendo, ou que pelo menos busco entender estudando todos os dias. Tá bom, amores do coração? Fiquem com o nosso Senhor, que nosso Senhor abençoe, ilumine, guarde vocês, que agora sim